Start TV no ar, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Nós estamos aqui hoje com convidados super especiais e nós vamos continuar falando sobre o tema da nossa série Fruto do Espírito, e hoje nós trouxemos um fruto importantíssimo que nós vamos debater com os nossos convidados. Mas antes de começarmos, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, dar o seu like, comenta aí sobre o nosso bate-papo. Nós vamos conhecer hoje 2 baianos. Olha que legal, que bacana. 2 convidados especiais direto da Bahia que estão aqui em Manaus. Por favor, se apresentem pra gente. Falem como é que é essa relação de vocês com a palavra de Deus. Eu vou começar, né? Primeiras damas, fique à vontade. Olá, gente, boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada também pela oportunidade, né, de estar aqui falando com essa turma boa que está aí ouvindo. Eu sou Emeline Grazielli, sou natural de Pernambuco, eu sou pernambucana. Pernambucana, mas está ali tudo pelo Nordeste. Pertinho, né? Está todo mundo ali pelo Nordeste. E estava morando, né, fazia 10 anos já que morava na Bahia, porque sou casada com um baiano. Mas 10 anos já é quase baiana, né? Não, puxa a sardinha aí. O sotaque já misturou um pouquinho. É diferente o sotaque? É, bem diferente. É diferente, muito diferente. A gente tem vários estados pelo Nordeste e vai puxando, tem umas diferenças. Eu, para namorar e noivar e casar com ela, eu tive que estudar o pernambuquês. Olha! Tem um vice lá, vice. Tem umas palavras bem diferentes que eu ficava, o que é isso, até Deixa eu dar uma olhada aqui no meu dicionário. Show de bola. Então, eu sou baiano de Salvador, né? Jefferson. Meu nome é Jefferson Carvalho e casei com ela aí, levei para Bahia e agora a gente veio para cá, para Manaus. Que bacana. E estamos conhecendo o povo amazonense, descobrindo os encantos da Amazônia também. Já comeram jaraqui? Ah, não. Ainda não tive essa oportunidade. Tem que comer o jaraqui, que quem come o jaraqui fica não aqui. Sai daqui, né? Olha, a gente já ouviu muito isso aqui. Ai, a amazonense adora falar isso. Mas é porque é muito gostoso o peixe. E como é que é a relação de vocês com a palavra de Deus? Desde quando vocês têm essa relação? Desde pequenos, na adolescência, como é que foi? Então, eu tenho desde criancinha mesmo, né? O hábito de ler a Bíblia, aprender das suas histórias e cresci nisso. Fiz teologia, mestrado em teologia. Então, eu e a Bíblia temos um caso... Uma relação. Um caso de amor. Que legal. Eu também, desde pequeno, a minha família sempre foi envolvida na vida cristã. E desde pequena fui crescendo ali nos princípios bíblicos também. Então, fui batizada aos 8 anos e, desde então, sigo aí cumprindo, né, as orientações, tentando ali, cai, levanta, como todo ser humano. Mas estamos aí, na jornada rumo ao que a Bíblia promete. Muito bom. Nós vamos falar hoje sobre o domínio próprio, que é um pedaço desse fruto, né? E eu estava pensando aqui que todos os frutos são importantes. Todo mundo que vem aqui defende o seu fruto, né? O amor é mais importante, não sei o quê. Mas eu lendo o contexto do domínio próprio, ele tem um peso muito grande na nossa vida, né? Ele norteia muitas coisas da nossa vida. E o que é o domínio próprio para vocês? Então, domínio próprio a gente o tem descrito entre os frutos do Espírito. E a gente precisa lembrar que o domínio próprio é uma habilidade maravilhosa que Deus dá a todos nós, para que a gente possa também dizer não. A vida não é feita só de sims. A gente precisa ter o discernimento, e eu acho que domínio próprio ele anda muito assim em parceria com o discernimento, para você poder dizer, olha, isso não é bom. Está escrito, né? Então não participarei. Todo mundo está indo, mas espera aí, né? Eu não vou. Além de uma outra coisa, que é a relação com seus desejos. Então, o domínio próprio vai lutar, ou vai te ajudar a dominar esses desejos. Para você dizer assim, ok, nem todo desejo que surge em mim é verídico, é bom.
Eu preciso dizer não para alguns. Então, o domínio próprio passa por isso aí. É um filtrozão, né? Isso. Um filtro, fantástico. É um grande filtro que a gente vai... E eu tô com uma psicóloga aqui também. Tô com um mestre em teologia aqui, que vai trazer muita coisa legal pra gente. Tô com uma psicóloga aqui também. Tudo isso do filtro aí na psicologia. Então, da perspectiva da psicologia, o domínio próprio ele tem muito a ver com a inteligência emocional. Sim. Então, a inteligência emocional ela é uma das múltiplas inteligências que o ser humano tem e se desenvolve. Né? A gente sempre pensa que a gente só tem inteligência se souber matemática ou se souber alguma linguagem diferente e tudo mais, só que nós temos múltiplas inteligências e a inteligência emocional ela corresponde a essa habilidade que nós temos de administrar e reconhecer as nossas emoções. Então, a gente tem uma estrutura cerebral que favorece isso, inclusive, né? Temos aí o nosso hemisfério direito, que reconhece essas emoções, o nosso hemisfério esquerdo, que reconhece mais os aspectos lógicos, os aspectos de linguagem e tudo mais. Então, o equilíbrio entre o que nós entendemos e o que nós sentimos tem muito a ver com inteligência emocional, que é o domínio próprio também. É como a gente vai lidar com as emoções que são inatas. Então, nós temos emoções inatas, e a forma como lidamos com essas emoções é que vão estar diretamente relacionadas à nossa capacidade de administração emocional. E isso tem a ver com inteligência emocional. Eu vi uma palestra sua, inclusive, né? E eu acho que a gente já viu muitas pessoas muito inteligentes, como você colocou na palestra, pessoas muito inteligentes, extraordinárias em sala de aula, tudo mais, mas quando foram para o contexto de mercado de trabalho, acabaram tendo problemas, porque não conseguiram desenvolver essa parte do domínio próprio, essa parte, né, relacional, que é tão importante, né? Quão importante vocês acreditam que dentro de um contexto profissional, essa parte do domínio próprio da inteligência emocional? Vamos colocar assim, parte técnica, parte emocional, como é que vocês dividiriam isso? Pastor? Então, a gente tem experiências ao lidar com as pessoas que, apesar da eficiência, por exemplo, para gerir um grupo, você precisa se relacionar bem. Nesse relacionamento, em muitos momentos, você vai ser conflitado com, uma postura de alguém que você não concorda. Então, o domínio próprio vai entrar nessa maneira de lidar com o que é desagradável no seu contexto de trabalho. Então, eu posso ser muito eficiente, mas se eu não souber falar da forma correta e tantas outras coisas, se eu não souber me dominar, então eu vou criar um problema muito sério. E todos nós temos esse desafio. Eu quero citar aqui um texto da Bíblia. Sim, pode citar. A gente tem... estou aqui com minha Bíblia. Sim. E o texto de Provérbios, capítulo 16, verso 32, a Bíblia diz o seguinte: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Nós temos a Bíblia sendo escrita num período em que os homens partiam com seu exército para conquistar cidades. E agora, o livro de Provérbios está dizendo, vale mais... A gente sabe que Provérbios é um livro de sabedoria. Ali estão registrados sabedorias de vários povos que foram reunidos, e os textos foram reunidos e colocados ali. Então, olha o que é que esse livro de sabedoria, que ensina princípios para todas as eras e gerações, está dizendo. Vale mais ter paciência do que ser valente. Do que conquistar, né? Vale mais dominar a si mesmo do que dominar uma cidade. Esse texto é muito, muito bacana, porque ele nos lembra que existe realmente a parte técnica e a parte sensível com que lidar. Então, a gente vê aqui alguns equipamentos que são materiais que não têm nenhuma sensibilidade, mas que são passíveis ao nosso manejo. Você manejar uma máquina, você não vai ter interação com ela, você não vai ter a problemática, inclusive, da máquina questionar o seu desejo ou questionar o seu posicionamento. Ou de interpretar, né? Ou de interpretar. Então, você não tem a preocupação de se vai machucar a máquina a depender de como você a toque, a depender de como você faça esse manejo. Mas quando se tratam de relações interpessoais, a gente tem que ter cuidado. Esbarra no desejo do outro, na sensibilidade do outro e também no desafio do outro de se dominar. Por isso que o domínio próprio, ele também tem a ver com o exercício da empatia.
porque nem sempre você vai ter o seu desejo aceito e nem sempre você vai ter a oportunidade de realizar o que você quer na hora que você quer e do jeito que você quer. E é preciso aprender a lidar com essa frustração. Do contrário, a gente vai machucar outras pessoas e vai querer interferir no mundo de alguém. E aí é onde esbarra o nosso limite do domínio próprio. Que coisa, né? E a gente pode notar que o domínio próprio ele tem pelo menos 2 aspectos aí. O primeiro é o seu pessoal. Sim. Você, o seu existir. E o outro é você existir com o próximo. O outro, não né? é? Então, note, a gente enfatizou aqui o se dominar, enfim, o controlar nessa relação com o outro. Mas ele tem essas 2 características, né? O domínio próprio aqui, em mim, para a relação com o outro e para a relação comigo mesmo. Isso é muito importante, porque a gente precisa cuidar de pessoas, mas cuidar também dessa pessoa. E o domínio próprio também é cuidar dessa pessoa, né? Isso. E essa questão do domínio próprio, ela é muito perceptível nas pessoas, né? A gente enxerga muito, assim, aquela pessoa ali, ela tem inteligência emocional, ela é uma pessoa equilibrada. Geralmente a gente chama de pessoas equilibradas, né? No senso comum. Tem um domínio próprio. A gente consegue enxergar essa característica muito clara, né? Diferente de algumas outras características que a gente tem mais dificuldade de perceber. E essa questão a gente consegue verificar logo de cara. E aqui, quais foram os versículos que vocês trouxeram? Então, eu citei aqui já Provérbios 16, 32, que diz, né, vale mais ter paciência do que ser valente, é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Provérbios 29, 11, o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Olha que interessante, esse né? É o domínio da ira. Eu coloquei aqui os domínios para a gente ir linkando com os versículos que vocês trouxeram. E esse é bacana. Que legal, Esse verso, ele já traz um conteúdo também bem interessante sobre o domínio próprio, que é 2 coisas, que também estão relacionadas à inteligência emocional. O tolo mostra toda a sua raiva. Primeira coisa, a raiva é uma emoção básica do ser humano. Ela é inata. Diante de um estímulo que a provoque, ela vai acontecer. O problema não é sentir raiva. O problema é o que você faz com a raiva. E aí vem a segunda parte do verso. Mas quem é sensato se cala e a domina. Ou seja, reconhece que tem essa emoção, mas consegue administrá-la. Alguém pode se perguntar assim, então toda vez que eu tiver raiva, eu vou ter que me calar e vou ter que engolir a raiva? Depende do contexto da situação. Tem momentos que você vai poder comunicar a sua raiva, mas até a forma de comunicá-la precisa ser bem administrada, precisa ser bem dominada, precisa passar por um filtro. O filtro de que nem tudo que eu sinto precisa ser manifestado de maneira crua. Eu preciso entender que eu estou lidando com outras pessoas, eu preciso entender que o meu sentimento não me dá direito de ferir, porque a forma como eu vou transmiti-lo vai afetar outras pessoas e assim também. Da empatia que você falou no questão começo. Da empatia. É que o pastor também citou, é a minha relação comigo, minha relação com o outro e também. fora que você, a depender da forma como essa raiva seja manifestada, ela também pode se machucar. A pessoa que a sente, ela também pode se machucar. Então tem pessoas que têm raiva, elas não conseguem comunicar o que provocou a raiva, mas elas acabam se machucando. Tem umas que se mordem, que se machucam mesmo, que se ferem. Então, não sabe administrar e acabam trazendo prejuízo para a sua própria saúde. Então, esse verso ele é fantástico, porque ele traz essas duas perspectivas. Você tem a raiva, que é uma emoção básica, mas você precisa aprender a usá-la, a controlá-la. Então, vamos lá. Para a prática. Quando eu estou com raiva, eu preciso chorar. Quando eu choro, parece que eu vou... Como é que vocês lidam? Tem alguma dica aí para dar para os nossos ouvintes que ainda não sabem lidar muito assim com a raiva, né? Então, lidar com a raiva também é muito particular. Por exemplo, você está dizendo, quando eu fico com raiva eu preciso chorar. Parece que alivia. Você chora de raiva e aliviou. Eu, por exemplo, não consigo chorar. No meio da raiva, aperto o peito, aquela coisa toda, eu preciso orar.
eu só consigo passar pela raiva ou tirar ela de mim orando, dobrando meus joelhos. Então, essa é a minha experiência. Então, eu dobro meus joelhos e falo a Deus: Senhor, estou com raiva. Me sinto injustiçado, fulano fez isso, aquilo, me tratou assim. O Senhor observa tudo aquilo que gera raiva na gente, né? Indiferença, direito retirado, outras coisas. Então, apresento a Deus. Não mudou minha situação imediatamente, mas mudou em mim. Mudou vai tirando Porque, na minha concepção, diante de tudo que conheço, coloquei na mão daquele que tudo vê e que faz justiça. Não quero, claro, o mal para o próximo. Eu queria que o próximo reconhecesse o mal que ele fez para mim. E aquela raiva também passe. Há uma coisa interessante, falando de raiva. Uma vez alguém falou assim, e concordo: quando você está magoado, está com raiva de alguém, você vai almoçar e a pessoa senta na mesa com você. Você vai se deitar e ela deita do seu lado. E é isso, tá ali, ó. Tá na mente, né? Vai junto com você, né? Fica ali martelando. Então, quando você vai a Deus e ora, Ele te dá a capacidade de perdoar. E aí a raiva passa. E nesse contexto aí, de domínio próprio, eu queria acrescentar uma coisa, diante do que foi dito, que é o fato de que tem gente que diz assim: eu não levo desaforo para casa. É verdade. É muito comum ouvir isso. Eu já fui dessa vibe, já. Já foi dessa, já. Né? Vamos lá e tal. Tô saindo. Eu não levo desaforo para casa. Então, o domínio próprio ele está muito casado exatamente com esse discernimento de entender assim: vai mudar alguma coisa? Vai melhorar não levar desaforo para casa? A ação ruim que vai gerar uma reação ruim em mim, que eu faço uma outra agressão, vai melhorar alguma coisa? O mundo não valoriza o que, por exemplo, Jesus disse. Jesus disse assim: se alguém te bater de um lado da face, olha o domínio próprio. Não devolva, Jesus diz, vira o outro lado, ofereça. Vira o outro lado. Olha o domínio. Você me bateu. Imaginemos. Vamos imaginar essa cena. Você me bateu. Está aqui o outro lado. Então, o quanto disso a gente consegue viver num mundo tão egoísta e que diz assim: eu primeiro, eu o melhor, a minha voz prevalece, eu o campeão, entende? Então, assim, o mundo realmente está muito distante daquilo que é o ideal divino, da pureza que a gente vê nas crianças. Né? Você vê uma criança ali disputando o brinquedinho, daqui a pouco chora, mas daqui a pouco volta a brincar. E estão juntas e nem se lembram. Então a gente precisa dar uma olhada para a criançada e olhar para a gente e se perguntar onde é que eu me perdi, né? Aí alguns vão responder: eu cansei de apanhar. Mas esse é o grande desafio da vida. O desafio da vida é de não perder a sua essência mesmo diante das circunstâncias. Então o domínio próprio entra aí também. Não perder a minha essência mesmo diante das circunstâncias. Isso. Que legal. E esse ponto que você levantou, por exemplo, do revidar, toda ação tem uma reação, isso é muito do ser humano, né? Por exemplo, se a pregação de Jesus dá ao outro lado, numa visão de mundo, é como se fosse uma pessoa tola. Não tem valor, né? O que tem valor? O que é o bacana para o mundo? É você dar na mesma moeda. Existem mães que o lacrador que falam, né? Lacrou em cima, não sei o que, na internet, deu troco, se vingou e tal. Mas isso vai no contraponto Isso é o carnal, né? Do ensinamento da palavra, né? Exatamente. E aí, aqueles que estão dispostos a viver a palavra vivem uma vida totalmente diferente. Então, por exemplo, eu já vi pais dizerem assim: se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Falando para os filhos, empurrando seus filhos para a briga. Para embates. Imagine, vão brigar. Então, assim, se te bater, você bata. Tem que bater. Se sair apanhado,
apanha em casa. Então, gente, olha a exposição e olha o risco, olha os duelos, né? Em uma sociedade dividida, cheia de brigas. Então, a gente empurra nossos filhos para isso. Isso é carnal, pecaminoso. E a Bíblia vai nos trazer o convite exatamente da pureza, da pacificação, e aí dos frutos, do domínio, da paz, da alegria e tantas outras coisas. Isso. O fruto, ele não é a semente. O fruto é o resultado da semente. Então, não dá para a gente esperar ter o fruto se a gente não procura a plantação, que é justamente a orientação divina e, principalmente, a influência do Espírito Santo na nossa vida. Então, você falou aí, de maneira prática, como é que a gente pode controlar a raiva? E nesse contexto aqui que a gente pensou um pouco, vale também refletir sobre quantas vezes você já brigou ou manifestou a sua raiva de forma desordenada e se sentiu melhor depois disso. Essa é uma boa avaliação. Porque se você parar para pensar agora, quantas vezes você colocou para fora tudo o que sentiu no momento da raiva, se você se sentiu melhor depois, parabéns para você. É difícil. Porque geralmente depois você não se sente aliviado, pelo contrário. Você fica culpado. Parece que pela sente reação. culpa e gera uma exposição. Uma exposição do seu descontrole e a exposição de outras pessoas. Então, a depender da forma que você transmita a sua emoção, o seu sentimento, você pode perder a razão. Então, mesmo que você esteja certo, principalmente, por exemplo, em ambiente de trabalho, que é muito comum, trabalho em equipe, ter ali algumas divergências. Mesmo que você tenha razão, se você insistir na forma arrogante de manifestar o seu sentimento, você vai gerar novos conflitos e vai perder a razão. Você vai perder a razão. Então, entre ter razão e ter paz, é melhor ter paz. É verdade. Essa questão da raiva, que ainda é só um ponto aqui, depois nós vamos avançar. Tem coisas, por exemplo, que me aborrecem com mais facilidade. Então, eu evito assuntos. Por exemplo, tem assuntos que eu sei que eu vou ficar ali bate-boca. Eu não entro nesse assunto mais. Mas isso é depois de eu já ter experimentado, ido lá, entendeu? Isso. E não gostado. E aí eu já vou medindo. Não, isso aqui eu não vou me meter nesse campo. Pronto, esse é um processo de reconhecimento. Então, inteligência emocional, domínio próprio, também tem a ver com autoconhecimento. Você, através das experiências e das suas reações diante dessas experiências, você vai entendendo o que é que provoca em você certos sentimentos, o que é que provoca em você certas reações. A depender destes reconhecimentos, você já sabe o seu limite. Olha, Isso, até exatamente. aqui eu aguento. Passou daqui eu não aguento. Então, para evitar problemas maiores, o que é que você faz? Tenta se afastar um pouco. Quando chega naquele limite, eu já... Exatamente. Quando você vê que o seu limite está Amanhã chegando... a gente conversa, né? Exatamente. Tenta negociar. Eu não estou bem para conversar agora. E é importante que haja sinceridade. Por favor, haja também o respeito. Por favor, a gente agora não tem condições de conversar. Então, em outro momento a gente conversa. Deixa primeiro eu ordenar minhas ideias, deixa primeiro eu me acalmar e depois a gente conversa, num momento mais oportuno. Porque muitas vezes, e é muito comum entre casais, entre pais e filhos, porque querem conversar na hora da situação. Briga, Na hora da situação não é saudável, porque sempre alguém vai se machucar e sempre as emoções vão estar muito afloradas. Então, é melhor que cada um veja e reconheça o seu limite, perceba, para mim já deu aqui. Então, se eu insistir, não vai ser legal. Vamos conversar em outro momento. A gente depois chega e se esclarece. E com honestidade, com sinceridade. E aí entra um outro fator. Ser sincero não é ser grosseiro. A gente vê muito as pessoas se gabando aí, por aí fora. Porque eu falo mesmo a minha verdade. Sou sincerão. Não, você é grosseirão e às vezes até mal educadão. É verdade. Então, precisa ter um pouquinho de noção, até rimou. Tem o filtro, né? Tem que colocar o filtro Precisa aí do também, filtro, né? Precisa sim do filtro e ter cuidado, porque ser sincero não é ser deselegante. Esse é o domínio da língua. Isso daí é difícil, né? Esse é muito. Eita. Esse é o difícil, Esse é né? muito. O domínio da língua é... A gente vai ter
Tiago, a epístola de Tiago, falando sobre a língua, né? Ele vai dizer que é pequena, mas que é capaz de destruir, colocar... Nossa, verdade. Vou botar assim, fogo no parquinho. E aí esse é o pequeno órgão que a gente mais tem dificuldade em exercer o domínio próprio. E é por causa dele que a gente mais precisa da influência do Espírito Santo para conseguir dominar. E aí tem uma outra coisa que a gente precisa lembrar, que é exatamente uma palavra dita, ela não volta. Você pode até depois amenizar algum efeito dela. Mas é muito melhor, aí uma dica para quem está assistindo, é muito melhor você dominar antes de falar do que antes de falar. Tentar dominar a situação depois. Não tem como remediar, né? Tenta remediar ali, mas o que foi dito... Existe perdão, existe... vamos pensar nos casais, né? No casamento, por exemplo. Então, há algo ali que a esposa não gosta do marido. Uma toalha que ele larga em cima de uma cadeira e por aí vai. Então, é melhor pensar antes de falar do que falar e... Enfim, porque ela fala energicamente, o marido responde energicamente, isso achata, só isso, aquilo. E esses adjetivos vão machucando, né? Então, o ideal é que o casal alcance esse domínio para entender que há um funcionamento diferente do homem e da mulher, que acordos precisam ser feitos, buscar cumprir esses acordos, então, para poder avançar sem essas crises. Mas depois que fala, é difícil. É verdade. Tem outro domínio também, eu elegi 4 aqui. Se vocês tiverem mais aí, com certeza tem dezenas, né, de áreas aí que a gente tem que dominar. Mas eu elenquei 4 aqui para a gente conversar. Então, nós já falamos sobre a língua, nós já falamos sobre a ira. E aí eu quero puxar um também que é bem difícil, que é do apetite. O domínio. A doutora vai poder falar... Vocês estão rindo, né? Porque o único gordinho aqui sou eu. Eu já fui gordinha também, perdi quilo. Esse domínio próprio, ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque comer não é somente um ato de alimentar o seu corpo, mas é um ato social e também um ato de alimentação emocional. Então, tem todo o contexto. Tem todo um contexto. É todo um processo afetivo que envolve comer também. Então, eu vou falar aqui de um exemplo que muitos podem se identificar. Aquele feijão que a sua avó fazia toda vez que você ia visitá-la e comia todo mundo junto. É o tambaqui. Pronto, o tambaqui assado. O tambaqui que a sua avó fazia com tempero específico. Aquele que você come quando passa num restaurante, sente o cheiro e diz, eita, lembrei da minha avó. Às vezes você nem come somente pela comida ou porque você está com fome, mas muitas vezes porque você está carente afetivamente. E aí, na influência social, na influência das memórias afetivas que essa comida interfere, né, nesse processo de apetite, aí você acaba comendo. Então, existem muitas pessoas hoje que têm realmente transtornos alimentares. Na verdade, os transtornos alimentares, eles têm... Quase todos eles, assim, eles têm base em carências afetivas. Então, tanto, por exemplo, a anorexia, quanto a bulimia, a obesidade, toda a relação que as pessoas têm com a alimentação, elas também têm uma relação afetiva. Então, não é qualquer comida que você come. E ainda assim, se você comer qualquer comida, veja a influência que outras pessoas exercem sobre esse ato. Então, a gente vê muito legal aí, e é um ótimo costume para as mulheres, né, que gostam de mexer com essas coisas. É uma mesa posta. É um estímulo maravilhoso a comer, né? Aquela coisa linda, bem fofa, bem arrumada, organizada, planejada. Então, veja que não é só o ato de comer. Existe algo visível que lhe cativa, existe algo de belo no comer. E, claro, Deus também nos dotou com a capacidade de sentir sabores e sentir prazer com esses sabores. Prazer da alimentação, né? O problema está na dosagem desse prazer, que se mistura com a carência afetiva. E aí, nesse contexto, a gente precisa realmente de intervenções, muitas vezes, profissionais. E na Bíblia a gente vê muito, assim, esses contextos da alimentação. Por exemplo,
quando eles saíram do Egito, né? Uhum. No deserto, no Êxodo. Eles não tinham domínio qualquer do apetite deles, né? Então, a própria Bíblia apresenta que a entrada do pecado no mundo se deu por comer. Exatamente. Deus havia dito, coma de todos os frutos de todas as árvores, com exceção de um fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que você estuda Gênesis e você vai encontrar Deus colocando no meio do jardim 2 árvores principais. A árvore da vida, que eles tinham que comer, e comiam desta árvore e teriam vida eterna. A outra árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse, nunca coma. No dia que comer, a morte passa a existir para vocês. E a gente já sabe como é que a história, né, terminou. Ali a Eva come. E eu só queria fazer um acréscimo de que muitas pessoas estudam a Bíblia e acreditam que isso é um mito, é simbólico. Mas nós cremos que é literal. Literal. Até porque, dá uma olhada para o mundo. Qual a explicação que você tem para esse planeta? A explicação bíblica, você tem perfeitamente a experiência diante dos nossos olhos, sendo embasada por aquilo que está escrito em um livro que foi inspirado, escrito há muitos anos atrás, que tem tanta sabedoria como essa do domínio próprio que a gente está conversando. Que é tão atual. Tão atual. E necessária pra gente, né? E lembrando que nós somos aquilo que comemos. Exatamente. O nosso cérebro, ele tem interferência segundo as alimentações que nós ingerimos. Então, a própria Bíblia tem várias orientações e a gente vê muito a preocupação de Deus com o cuidado com a nossa saúde. Quando ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele está nos lembrando que o cuidado com a nossa saúde é extremamente importante. Porque se a gente come mal, se a gente se alimenta mal, a gente vai adoecer. E se a gente adoece, a gente não raciocina bem. A gente tem nossas capacidades limitadas. A gente tem nossas interações sociais, inclusive, danificadas, a depender do nível de adoecimento que nós tenhamos. Então, ele precisa que nós tenhamos uma mente mais saudável, para que a gente tenha domínio sobre nossas emoções, sobre nossas decisões, tenha mais clareza de discernimento também. Então, a comida, ela sim interfere diretamente na nossa qualidade de vida e na nossa espiritualidade. Essa questão do apetite, ela é muito forte hoje no mundo, porque a gente, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a gente até falou sobre isso também num outro programa, que as pessoas, elas adoecem muito pela alimentação. Então, você sabe que um alimento te faz mal, que você vai morrer por causa daquele alimento. Mas ainda assim, come um alimento. Em detrimento à sua sobrevivência, à sua existência. E aí você né? vê que há um processo de adoecimento nisso. Há um processo de falta de carinho por si mesmo, falta de estima por si. Tem até um programa que eu gosto de acompanhar, que até, de vez em quando, assisto aquele programa que é bom. Eu não vou dizer o nome, não. Mas é bom, sabem. Pode falar. É bom, é bom. Ele trata sobre... É o Quilos Mortais, todo mundo conhece. Ah, sim, eu assisto. Pronto, de vez em quando eu dou uma olhadinha lá nos Quilos Mortais e acompanho alguns casos. E aí a gente percebe que as pessoas, algumas vezes, elas perdem tanto a noção do cuidado consigo e se mergulham tanto em carências afetivas que elas chegam a situações, de fato, mórbidas, em grande intensidade e não se dão conta do estado em que se encontram. Então, você vê como a comida tem relação afetiva e diretamente com o domínio próprio. Exatamente. E aí a gente chega à conclusão, sinceramente, de que eu até li esses dias algum post assim, parece que o sucesso da vida está mais em dizer não do que dizer sim. Parece que está em dizer não me cabe, não é bom, não vou ingerir, não vou participar, não vou perder noite, não vou desfocar, do que dizer sim. Um convite de um amigo, não sei o que, vamos sair, sim. Então os danos parecem ser enormes, se você tem a postura de dizer sempre sim para tudo. Então a gente precisa aproveitar esse momento de reflexão aqui sobre o domínio próprio e aprender a dizer assim: ok, é domingo, eu quero, na verdade, é sair, eu quero, na verdade, é ver os amigos, eu quero ir à piscina, eu quero ir ao banho, né? Que fala aqui banho, né?
mas eu tenho um projeto para entregar segunda. Mas eu tenho que dar conta deste trabalho aqui que o chefe pediu, domínio próprio. Porque a vida não é brincadeira, não dá para chegar amanhã, no caso na segunda-feira, e dizer assim, é que... Fui pro banho. Fui pro banho. Eu estava carente. Entendeu? Então não dá. Então a gente precisa se dominar. Por isso, quem domina, né, enfim, a si mesmo, é maior do que quem domina uma cidade. Do que um valente que vai lá e conquista uma cidade. Isso é grandioso. Nesse princípio do domínio próprio, a psicanálise, né, o pai da psicanálise, o Freud, ele menciona que os nossos instintos naturais, eles são selvagens, eles são animalescos. Os nossos desejos naturais, eles são completamente sem noção. Então, tem até uns memes que estão rolando por aí, que se eu fizesse tudo o que eu queria, olha onde eu estaria, e botar foto de alguém preso. E é exatamente isso. Perfeito. A nossa tendência natural é para a morte. A nossa tendência natural é para a destruição. Só que os nossos desejos precisam ser dominados. Nem tudo que a gente gosta e que é até agradável para a gente, de fato, é bom. Tem coisas que fazem bem, mas não são boas. E tem coisas que são boas, mas que não fazem bem. E a gente precisa ter esse discernimento. E isso faz parte do domínio próprio. Qual é a função, por exemplo, do que o Freud vai dizer do superego? É essa intervenção. É essa intervenção de lei, de responsabilidade, de administração dessas emoções. Porque não é porque eu quero alguém que eu vou ter alguém. Não é porque eu quero tal comida que eu tenho que comer essa comida. Os meus desejos são destrutivos e invasivos, mas cabe a mim dominá-los. E foi isso que Deus falou para Caim, quando Caim matou Abel. Deus perguntou para Caim, lá no capítulo 4 de Gênesis, Deus perguntou para Caim, cadê seu irmão? E aí ele vem com aquela resposta audaciosa, né? Afrontosa. Atravessada. Eu não sou tutor do meu irmão. Aí Deus diz, vem cá, por que seu semblante está decaído? O pecado jaz à sua porta, mas cabe a você dominar os seus desejos. Cabe você dominá-lo. Então, Deus está dizendo para Caim, mas também está dizendo para todos nós. Você tem desejos que são naturais, você tem desejos que são inclinações da sua natureza pecaminosa, mas cabe a você dominá-los. A gente está sozinho nesse processo de domínio? Não. Nós temos o Todo-Poderoso ao nosso lado, que é o Espírito Santo, para nos dar esse fruto. Então, me deixa acrescentar uma coisa bíblica aqui. Para os nossos ouvintes que estão em casa, podem pegar qualquer Bíblia e abrir aí no livro, na carta de Paulo a Timóteo, né? A segunda Timóteo capítulo 3. Aqui tem uma notícia meio preocupante. Aqui diz pra gente assim, que nos últimos dias da terra, os tempos seriam difíceis. E aqui começa a fazer uma lista de como as pessoas seriam. E dentro dessa lista, eu quero ler a lista, mas diz assim, nos últimos dias as pessoas serão sem domínio de si. Sem domínio de si. Fala, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, né? Cara feia, implacáveis, caluniadores, manterão uma mentira, custe o que custar, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então note, olha o domínio, né? A falta do domínio para com os prazeres, por exemplo, os prazeres proibidos. Então é por isso que a gente está vendo tanta aberração. É uma prevalência do final, né? É uma prevalência, e esse é um sinal gritante para todos nós, porque o fim se aproxima, e biblicamente haverá um dia em que a humanidade vai comparecer diante do juiz. Então, inclusive, o domínio próprio é uma característica positiva diante do juiz. A falta desse domínio é uma característica extremamente negativa diante do juiz, porque Deus colocou limites para o ser humano. Deus disse, olha, não é permitido, por exemplo, que o pai se case com a filha, e tantas outras coisas e outras leis, mas o ser humano que está em busca dos prazeres não quer. Eu quero liberdade.
Se me faz feliz, é tá o que tudo importa. bem. E não é bem assim. E não é bem assim, porque a felicidade do momento tem uma conta em seguida. Tem. Por exemplo, quem faz uso de nicotina, dá uma sensação de prazer, dá uma sensação de relaxamento, mas a longo prazo você vai ter prejuízos severos na sua saúde Tem e você a vai conta. desenvolver. A conta chega. A conta na hora de fechar, Então, ninguém quer pagar. Fez bem, fez feliz você por muito tempo, mas depois a conta chegou, né? Ou vai chegar. Então parece que a relação do domínio próprio com a nossa existência é exatamente essa de preservar a nossa vida e manter um equilíbrio em nossa conta. Porque já existem contas naturais. Por exemplo, vamos envelhecer, uma conta natural. Os anos irão passar, doenças irão chegar, de uma forma ou de outra. Ninguém fica para semente, como se diz. Todos nós vamos chegar ao final da reta, de forma natural. Alguma coisa vai dar problema. Se eu não domino, eu antecipo, eu aumento. Você está falando da comida, né? Então, existe um ditadozinho que diz: o peixe morre pela boca. Né? E acho que essa é uma luta para todos nós, porque a gente tem afeto ao comer. Então, a gente tem boas lembranças. Para alguns de nós, comer e comer bem é sinônimo de sucesso. É verdade. Porque viemos de uma família humilde, Exatamente. que tinha dificuldade de ter o pão. Então, hoje eu tenho dinheiro para comer. Eu posso comer o que eu quiser. Isso. Entendeu? É Só o senso que- de poder. É o senso, isso, Só que exatamente. comer o que de eu- superação daquele período que Exatamente. E comer o que eu quiser nem sempre é comer o que eu preciso, né? Isso, é a sensação de poder. Agora, sobre o poder. Poder de verdade é você ter a responsabilidade e a capacidade de decidir, dizer não. Isso é ter poder. Isso é ter liberdade. foi. Isso é difícil. Isso É difícil, Mas é um mas exercício. é o verdadeiro poder. As pessoas pensam que o poder está relacionado a fazer tudo o que elas querem, mas o poder é administrar aquilo que você quer, aquilo que você não quer, aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Eu queria ter mais tempo para a gente conversar. A gente tem conversa aqui para 3, 5 horas. Foi muito bom receber vocês. Muito obrigada. Dá vontade de ficar só ouvindo vocês aqui por muito tempo. Obrigada mesmo pela participação de vocês. Você tem domínio próprio? Como é que você controla essas emoções de raiva, de apetite? Se você quiser compartilhar conosco, compartilhe aí nos comentários. Muito obrigada pela sua presença. Fica conosco. Não esquece de compartilhar o nosso vídeo. Não esquece de dar o seu like e se inscreva no nosso canal Start TV. Semana que vem nós voltamos. Até lá! O Estúdio 01 da Start TV foi inaugurado no dia 27 de agosto de 2021, equipado com luzes cênicas na cor branca, 4 câmeras digitais 4K de última geração, filmando e reproduzindo em 24 megapixels. Broadcast para 3 redes sociais simultaneamente, múltiplos perfis. Esta é a Start TV. Em 1987, a Celoscar Filmes trouxe para Manaus o Insufilme, com proteção térmica e solar, mudando a nossa forma de ver o mundo. Agora, no final de 2021, tem mais inovação, ligando e desligando o seu Insufilme com um leve toque. A Celoscar apresenta a película inteligente, trazendo privacidade para todos os ambientes da sua residência ou empresa, em qualquer parte do Brasil. Moderno, clean e, acima de tudo, com tecnologia de ponta. Isso é Celoscar Filmes Inteligentes. Solicite orçamento 9299-125-9944. Siga a gente nas redes sociais. @CeloscarFilme. Celoscar 9299-125-9944. Celoscar, 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 Celoscar.
Estamos operando em caráter experimental. Start TV. Start.